Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nosso estudo sobre funções, certo? Hoje falando um pouco sobre as características das funções, especificamente a questão de simetria e sobre crescimento das funções. E em seguida nós vamos falar sobre como a partir de uma função encontrar outras, outras novas funções, fazendo reflexão, expansão, fazendo composição de funções, combinando funções, certo? Então, em relação à simetria, nós temos as chamadas funções assimétricas, que são funções que não têm simetria, simplesmente não têm simetria nenhuma. Talvez a maioria, a grande maioria das funções não tem simetria nenhuma, mas existem funções que são simétricas. E existem as chamadas função par e função ímpar, tá? E é importante a gente conhecer e saber identificar as funções que são simétricas, porque isso vai auxiliar bastante no momento em que nós formos analisar, formos tratar das funções. Se a função for simétrica, se ela for uma função par, que ela é igual tanto para a esquerda quanto para a direita, em relação ao eixo vertical, então nós podemos analisar apenas metade da função e entender que a outra metade tem comportamento semelhante, certo? Então, especificamente uma função par, o que é uma função par? É uma função que satisfaz essa regra aqui. F de menos x é igual a f de x para todo x em seu domínio. Então, qualquer função em que eu coloco um valor nela, eu vou ter um resultado. Eu vou escolher um valor x e vou ter um resultado. Eu teria um valor y. Depois eu vou pegar esse valor x que eu coloquei na função e vou colocar de novo, só que com um sinal negativo agora. Eu vou colocar o menos x, né, na função. O resultado tem que ser o mesmo de quando ele estava positivo. Então, isso vai ser uma função par. Um exemplo clássico é a função x quadrado, que inclusive nós já falamos dela algumas vezes, certo? Então, a função x quadrado, ela é uma função par, por quê? Porque independente se o x é positivo ou negativo, para o mesmo valor de x em módulo, o resultado vai ser sempre o mesmo e positivo. Então, f de menos x vai ser igual ao quê? Vai ser o menos x ao quadrado. Então, lembre, eu tenho o f de x, então deixa eu colocar aqui, ficar mais claro, tentar deixar mais claro. Então, eu tenho meu f de x, certo? Que é igual a x ao quadrado. Lembrem, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x, né, eu vou substituir esse x todo aqui, né, certo? O que a gente está falando então é o seguinte: eu vou pegar a minha função e vou colocar menos x nela. Então, eu peguei, né, menos x no lugar do x. Então, aqui vai entrar exatamente esse menos x, né? Então, vai ser menos x, todo o menos x, o menos está aqui, né, ao quadrado, né? Então, tenham bastante cuidado na hora de fazer essas substituições. Se vocês fizerem, digamos que eu estou fazendo aqui no papel e rapidamente acabei colocando menos x quadrado, coloquei desse jeito. E na hora de resolver, eu não considero esse menos aqui, né, como fazendo parte do quadrado. Vai estar errado. A minha conta vai dar errado no final, né? Então, esse menos, ele está ali dentro. Por isso que é importante destacar isso, né? Então, exatamente onde estava o x, o quadrado pega todo o x. Esse x aqui eu substituí por menos x. Então, o quadrado vai pegar tudo. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado é o quê? É menos x, certo? Vezes menos x, né? Fazendo jogo de sinal, vai dar positivo, né? E x vezes x ao quadrado, ok? Ou seja, não, mesmo eu tendo colocado esse negativo aqui, no final eu fico com um resultado positivo.
que é o quê? Que é exatamente igual a quando eu colocava como entrada simplesmente o x positivo, né? Então, em resumo, o resultado de f de x, que é esse aqui, né, x ao quadrado, é exatamente o mesmo resultado do f de menos x, que é também, né, x ao quadrado. Em ambos os casos, o resultado aí é positivo, né? Então é isso que está sendo colocado aqui no slide. F de menos x, o que é? Menos x ao quadrado. Esse menos x, né, eu posso também colocar desse formato aqui. Esse menos é menos 1 vezes x. E aí o quadrado por menos 1 e o quadrado por x. Uma outra forma de representar, certo? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, que nem aparece aqui. X ao quadrado é o próprio x quadrado, que é igual à própria função f de x. Então, f de menos x é igual... A gente consegue demonstrar, essa que é a ideia. Aqui a gente consegue provar que o f de menos x é exatamente igual ao f de x. E aí o nosso gráfico... não está aqui o gráfico do x quadrado, né? Esse aqui é outro gráfico, mas ele é aquele que nós já falamos antes, que tem aquele formato, né? E aí quando a gente fala de simetria de função par, o que a gente quer falar? A gente quer falar que se a gente pegar esse eixo aqui como referência, né, o que tem para cá, para a direita, é exatamente igual o que eu tenho para cá, para a esquerda, só que refletido, né? Então, assim, é como se eu pegasse esse pedaço aqui, esse quadrante aqui, não só o quadrante, mas na verdade como se eu pegar essa parte toda, tá? E copiasse lá para cá, mas refletindo, né? Refletindo aqui, né? Tá? Então essa é a minha simetria par, que é o que está sendo exibido bem aqui. Então minha simetria par, tem aqui meu eixo vertical, o y, certo? Em relação a esse eixo vertical, o que ocorre para a direita é exatamente igual ao que ocorre para a esquerda, certo? Então, se eu pegar um valor x ali, a altura da minha função naquele valor x é exatamente a mesma altura da função no valor menos x. Se eu pegar um valor para cá, a altura vai ser a mesma para o negativo dele. Então, essa é a minha função par. Quando a gente estiver trabalhando lá com integrais, por exemplo, nós vamos calcular áreas de curva. Então, por exemplo, imagina, eu tenho essa função aqui, eu quero calcular a área negativa dessa função. Então, a área negativa dessa função é essa parte aqui, que fica para baixo do eixo x aqui, certo? Como essa aqui a função é par, eu posso calcular só aqui, ó, dessa metade aqui do eixo y para frente. E depois multiplico por 2, porque eu sei que essa parte é igual à parte que eu já calculei. A área que eu calcular nessa metade é exatamente igual a que eu calcular nessa outra metade, certo? Então, eu consigo reduzir, digamos assim, a minha conta. Lógico, vai ter situações onde isso ajuda, vai ter situações onde não interfere, não vai implicar em eu ter menos custo, digamos assim, para resolver meu problema, tá? E a função ímpar? A função ímpar é aquela em que há simetria, só que essa simetria não é em relação ao eixo vertical, né? Ela é em relação aos dois eixos, a gente vai já entender. Então, na função ímpar, o f de menos x, ele é igual ao menos f de x, né? Então, na função ímpar, quando eu coloco um valor negativo na entrada, na função, ocorre que o meu resultado é o mesmo, só que com o valor negativo, né? Então, essa é a minha função ímpar. Por exemplo, x à terceira. O f de menos x, né, vai ficar menos x à terceira. Usando aquela mesma ideia de agora há pouco, né, de separar esse menos x de menos 1 e o x, né? Então, menos 1 vezes x.
esse terceiro aqui está para todo mundo, né? Então, menos 1 a terceira e x a terceira. Esse menos 1 a terceira, fazendo o jogo de sinais, ele vai ficar negativo, vai dar o próprio menos 1. Né? E o x a terceira fica lá x a terceira. Esse x a terceira é quem? É o próprio fx, né? A própria função. E o menos 1 está multiplicando a minha função. Então, eu tenho menos o f de x original. Então, o f de menos x é igual ao menos f de x. Então, essa é a minha função ímpar. E qual é a característica dela? A característica dela é que ela é simétrica, mas aqui, né, assim, nesse sentido. Então, o que eu tenho aqui nesse quadrante, ele vai estar refletido para esse outro quadrante aqui para baixo, né? Para a esquerda e para baixo. É como se eu virasse primeiro em relação ao x, ao y, né? Primeiro eu viro, mas nem fosse páginas de nível, né? Então eu ia pegar essa página aqui e virar para o outro lado, né? E depois eu viro para baixo, certo? Então ela reflete para a esquerda e depois reflete para baixo. Ou reflete para baixo e depois para a esquerda, mas vai dar no mesmo, né? Ok? Entendido que como é uma função ímpar, e ela também é importante a gente conhecer a função ímpar, porque, por exemplo, pegando o mesmo exemplo que nós estávamos falando agora de cálculo de área, eu quero calcular a área da função toda. Se a minha função for ímpar, o que acontece? Tudo que eu tiver positivo para esse lado aqui, né, eu vou ter negativo para o outro lado. Então, uma função ímpar é uma função, porque a área vai dar zero. Na hora que eu somar tudo, na hora que eu somar a parte negativa com a parte positiva, as duas partes são iguais. E a área vai dar zero. Tá? Então, além de outras características que vocês vão ver mais para frente. Tá? Essa é a minha função ímpar. E aqui alguns exemplos. Determinar se a função é par, ímpar ou nenhum dos dois. Então, existem duas formas. Uma é aproveitar o visual para tentar ver o gráfico das funções, certo? E a outra é aplicar mesmo a regrinha, né? Assim como a gente fez agora há pouco. Então, bora primeiro aplicar a regra. Então, x à quinta mais x. F de x é igual a x à quinta mais x, certo? Vamos fazer o que? Vamos pegar o x e substituí-lo por menos x. Então, exatamente onde tem x vai entrar menos x, né? Então, é menos x à quinta mais menos x. Ok? Aí, menos x à quinta. Fazendo o jogo de sinal, né, vai dar negativo, ok? Porque a minha potência é ímpar. Então, vai continuar o negativo aqui. E o x vai ficar lá à quinta. Certo? Fazendo o jogo de sinal aqui, mais e menos, vai dar negativo. Menos x. Essa função, ela é o que? Esse menos que apareceu dos dois lados, eu posso fazer o que? Eu posso colocar em evidência, né? Vai ficar menos 1 vezes x à quinta mais x. Mais x. Então, aqui, menos, né? Esse menos 1 aí. E esse cara aqui, x à quinta mais x, é a nossa própria função, certo? Menos o f de x. Então, essa função aqui, f de x igual a x à quinta mais x, ela é o que? Ela é uma função ímpar. Porque quando eu coloco como entrada um valor negativo, o resultado final é o próprio f de x, como se eu tivesse botado no valor positivo, só que multiplicado por menos 1. Então, essa minha função é uma função ímpar. A gente pode ver o resultado aqui graficamente. Se a gente
for plotar, se usar um software matemático para plotar o gráfico, a gente observa aqui. Então, percebam que o que eu tenho aqui para esquerda e para baixo é um reflexo do que eu tenho aqui para direita e para cima. Lógico que quando a gente fala em função ímpar, não quer dizer que ela sempre vai ser nesses dois quadrantes aqui, tá? Pode estar para cá, para esse lado, ela vai estar refletida para cá, tá? O importante é esse, essas duas reflexões, para a esquerda e para a direita. Então, se o meu gráfico estivesse desse lado aqui, ele ia refletir para frente e depois para baixo. Se eu tivesse só esse pedaço como eu estou aqui, para frente e depois para cima. Se eu tivesse só esse pedaço aqui desenhado, eu sei que ela é ímpar. Então, como é que vai ser o restante dela? Vai estar para a esquerda e depois para cima, certo? Então, essas são as minhas funções ímpares. Nossa segunda função, g de x igual a 1 menos x à quarta. Então, agora eu estou com a função g de x, que ela é igual a 1 menos x à quarta. Aí vou pegar e vou substituir, né, por menos x. Então, exatamente onde tem x entre o menos x. Então, percebam aqui, eu não fiz primeiro o jogo de sinais, esse negativo com negativo que tinha lá em cima, para poder depois colocar aqui, né? Então, exatamente onde tem um x, eu substituí por menos x. E agora a gente começa a fazer as operações, né? Então, pela procedência de operações, primeiro eu vou executar a potência. Então, menos x à quarta. Como a potência é uma potência par, então, pelo jogo de sinais, isso aqui vai dar positivo. Eu vou ficar o quê? Com x à quarta. Então, o resultado vai ser 1 menos x à quarta. Percebam, né, que assim, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Percebam que, por exemplo, aqui o g de x igual a 1 menos x à quarta, esse menos não está à quarta, né? É o x que está à quarta potência aqui, certo? A mesma coisa aconteceu aqui no final. Esse menos estava à quarta potência e ele ficou positivo. E aí ficou o x à quarta. Esse menos aqui, de fora, ele está aqui. Então, o que está à quarta potência aqui é só esse x, né? E aí, esse resultado final, ele é exatamente igual a quando eu coloco um valor positivo, o x positivo na entrada. Então, essa minha função é uma função par. E aqui está o desenho, então, né, da minha função. Então, o que eu tenho aqui para o lado direito em relação ao eixo y é exatamente igual ao que eu tenho para a esquerda em relação ao eixo y, né? Então, eu fiz um reflexo para cá. Essa é a minha função par. E a terceira função, 2x menos x ao quadrado. H de x igual a 2x menos x ao quadrado. Isso, né? 2x menos x ao quadrado. Então, vamos colocar o h de menos x. Então, é 2 vezes o menos x. Então, 2 multiplica todo o menos x, né? Menos, aí no lugar do x, o menos x. Todo o menos x ao quadrado, certo? 2 vezes menos x. Fazendo o jogo de sinais aqui, vai dar o que? Vai dar menos 2x, certo? Menos, aí esse menos x ao quadrado. Então, potência par, esse, fazendo o jogo de sinais, esse menos vai dar positivo, vai ficar apenas x ao quadrado. Aí percebo esse resultado aqui, ele não é igual ao de cima, certo? Então, não é uma função par. E se eu botar o menos em evidência, né? Menos 1 vezes 2x mais x ao quadrado, né? Botando o menos em evidência, vai dar isso aqui, 2x mais x ao quadrado. Isso aqui também não é igual a isso aqui, certo? Essa parte aqui, né? 2x mais x ao quadrado. Não é igual, né? É 2x menos x ao quadrado, certo? Então, a função também não é ímpar. Então, essa função ela não é par
e ela também não é ímpar. Ela é uma função assimétrica, ela simplesmente não tem simetria, certo? E graficamente, como a gente percebe isso? Aqui, esse é o terceiro gráfico aqui, né? Apesar dela ser uma função quadrática, né? Já a princípio a gente pensa, vai ser simétrica, como por exemplo essa B aqui, né? Só que ela não, ela está deslocada, assim, ela está deslocada, né? Ela não está centrada no eixo vertical aqui no Y. Então ela não é simétrica. Para ser simétrica, ela tem que ser em relação ao eixo vertical aqui, né? Em relação a esse eixo, ela não é simétrica, né? Então essa função simplesmente não é nem par nem ímpar, uma função que não é simétrica, ok? Outra característica importante da nossa função é o crescimento dela, se ela é crescente ou decrescente. E assim, em geral as funções, assim, existem funções que são totalmente crescentes, totalmente decrescentes, e existem funções que, dependendo da parte que eu estou analisando, ela vai ser ou não crescente, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa função aqui, por esse gráfico, certo? Uma função de x, né? Uma função de x, então y é uma função de x. Esse gráfico roxo aqui me diz exatamente o comportamento dessa função. Primeira coisa, o domínio dessa função, do x igual a a até o x igual a d, né? São os possíveis valores que eu consegui encontrar, valores para y. A imagem dela vai dar dessa altura aqui não está descrito, mas seria dessa altura aqui, próxima do A, até, acho que o B é o maior ponto, né? É o valor mais alto, até mais ou menos por aqui, seria a imagem. Tá? Valores para x abaixo de A função não é definida, eu não posso aplicar valores abaixo de A na minha função. Valores acima de D, também não posso aplicar, minha função não está definida para valores acima de D. Tá? Eu tenho aqui a minha função, essa minha função, a gente quebrou em 3 pedaços, certo? Um pedaço aqui do A até o B minúsculo, então esse A minúsculo e esse B minúsculo indicam valores que eu posso aplicar para x, tá? Mesma coisa, esse C minúsculo e esse D minúsculo, são valores que eu posso aplicar para x. E esses valores maiúsculos, que A maiúsculo aqui, ele indica um ponto, ele é um par ordenado aqui, né? Então é o ponto x igual a y igual a f de A. Esse ponto B aqui, B maiúsculo, é um par ordenado, né? X igual a B, y igual a f de Bzinho. O ponto C maiúsculo aqui é par ordenado, x igual a Czinho, y igual a f de Czinho, e o D, esse ponto D aqui é uma coisa, é o par ordenado, x igual a Dzinho, y igual a f de Dzinho, certo? Então, quando estiverem trabalhando, cuidado com o que é ponto aqui da minha função, né? E o que são valores para as minhas entradas, para o meu x. Tá? E eu dividi essa minha função aqui, né? Então, em 3 intervalos. Um intervalo que vai aqui o intervalo no x, né? No domínio. Eu quebrei o domínio em 3 pedaços. Um intervalo de A até B, certo? Um pedaço, um intervalo de B até C, aqui para cá, e um intervalo de C até D, aqui para cá. O que eu percebo? Por que eu quebrei assim? Porque eu estou observando o comportamento da função nessas várias partes. De A até B, nesse intervalo aqui do meu domínio, o que acontece? Sempre que eu pegar 2 valores aqui nesse intervalo, o resultado para o valor que está à direita, então porque o x2 está à direita do x1, então, ou seja, o x2 é maior que o x1. Sempre que eu pegar o resultado do x2, ele é maior que o resultado do x1. Sempre que eu pegar alguém à direita, o resultado dele é maior do que quando eu pego alguém que está para a esquerda. Então, nesse intervalo aqui, do Azinho até o B, ou entre os pontos Azão e Bzão, a minha função ela é o que? Ela é crescente. Ela está sempre crescendo. Né? Graficamente é fácil ver isso, né? Aqui o gráfico mostra que a função está aumentando de valor. Tem isso que está sendo colocado aqui. Observe que de x
que se x1 e x2 forem dois números quaisquer entre x1, dado que x1 menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2, né? Então x1 é menor que x2, certo? Porque ele está à esquerda de x2. E aí o f de x1, então, que é essa altura, é menor que o f de x2, que é essa outra altura aqui. Então isso define, essa característica define que a minha função nesse intervalo é uma função crescente. Quando ela vai ser decrescente? Quando for inversa. Quando eu pegar um valor que está à esquerda, ele for maior que o valor à direita. Então aqui, se a gente pegar de B até C, se eu pegar um valor aqui, vou chamar x3, um x3 bem aqui, um x4 mais para cá para a direita. A altura da função no x4, que está mais à direita, ela é o quê? Ela é menor do que a altura para o x3, que vai estar mais aqui à esquerda. Sempre nesse intervalo do Bzinho até o Czinho, sempre a altura à direita é menor que a altura do valor que está à esquerda, certo? Então x2 ele é maior que o x1, só que o resultado de quem é maior, o resultado é menor do que o outro ali que é menor, né? Então a minha função é decrescente, ou seja, eu vou aumentando os valores e a função vai caindo, né? Na função crescente eu vou aumentando os valores na entrada e a minha função vai crescendo. No decrescente eu vou aumentando os valores e a função vai caindo, certo? Então, são crescente e decrescente. Por exemplo, x ao quadrado. Então, x ao quadrado, né, que eu observo que ela tem aqui, já sei que ela é simétrica, né? Ela é par. O que eu observo? Observo que do x igual a zero para frente, ela sempre cresce, certo? Então, ela é crescente. Só que do x do zero para trás, o que vai acontecer? Ela vai ser decrescente. Lembrando que eu sempre tenho que ler da esquerda para a direita, né? Então, aqui eu estou para cá, perto do menos infinito, certo? E vou andando para próximo do zero. Então, o valor, ele está aumentando. Ele é negativo, certo? Mas está aumentando, né? Menos 10 é maior que menos 20, menos 1 é maior que menos 10, assim vai. Então, eu estou andando aqui para... Eu estou na parte negativa, mas estou aumentando meus valores, estou andando aqui para a direita, certo? À medida que eu vou andando para a direita, o que está acontecendo com a minha função? Ela está diminuindo os seus valores. Então, ela está aqui na decrescente, né? Então, ela aqui nesse intervalo, ó, até o zero, ela é decrescente. E do zero para frente, ela é crescente. Certo? Então, essas características de função crescente e decrescente, elas vão ser muito úteis se vocês estiverem analisando funções. Tá? Passando agora para a próxima parte, nós vamos falar de como obter funções a partir de funções que nós já conhecemos. Também é um assunto que é bem importante. Imagina, eu tenho uma função que eu conheço o seu formato, eu conheço sua característica, se ela é crescente, decrescente, em que parte ela é crescente ou não, eu sei se ela é simétrica ou não. E a partir dessa, como eu já conheço essa função, se eu consigo perceber que tem uma outra função que eu não conheço, mas que ela veio dessa original que eu conheço, a gente consegue de uma forma mais simples analisar essa nova função. Então a ideia é que nós vamos partir de funções básicas para obter novas funções por deslocamento, expansão ou reflexão dos seus gráficos, tá? Assim, do seu gráfico, porque ajuda a gente graficamente a entender o que está acontecendo. Além disso, nós vamos combinar funções para encontrar novas funções, fazendo a aritmética de funções e composição de funções, certo? Primeiro, em relação à transformação de funções. Então, nós podemos aplicar certas transformações no gráfico para obter o gráfico de funções relacionadas, que
que vai nos capacitar a fazer esboço de funções à mão. Isso vai permitir também escrever equações dos gráficos e essa transformação também vai permitir que a gente faça translações, reflexões e expansões. Então, esses termos todos, o que isso significa? Significa o seguinte. Primeira coisa, eu posso fazer translação nas minhas funções. O que são translações? O que vai ser uma translação? Translação vai ser eu tenho uma função, certo? Então, para essa função aqui, em preto, y igual a f de x. E essa função, ela vai, que tem um determinado comportamento aqui, ela vai continuar exatamente como ela está, porém ela vai ser deslocada ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, em relação aqui aos meus eixos. Então, eu percebo essa função aqui em cima, de roxo, ela tem o mesmo comportamento que essa função em preto, só que o que? Ela está lá em cima, certo? Então, ela está deslocada para cima. Ela está transladada, ela sofreu uma translação, ela foi ali para cima. Essa função em laranja aqui, ela tem o mesmo comportamento da preta, só que ela está para baixo. Ela está deslocada, está transladada, sofreu uma translação. A em azul, a mesma, só que está mais para a direita. A roxa é a mesma, só que ela está mais para a esquerda. Certo? Nós voltarmos ali, nós estávamos falando de simetria e calculamos aquela função lá que não é nem par nem ímpar. Né? Então essa função aqui, que é a função 2x menos x ao quadrado. Essa função 2x menos x ao quadrado, na verdade, ela é a mesma função x quadrado, certo? Só que, o que aconteceu com ela? Ela sofreu algumas transformações. A função x quadrado, ela estaria bem aqui, bonitinha, né? Simétrica. O que aconteceu? Primeiro, ela está invertida, em vez de ela estar virada para cima, ela está para baixo, né? Isso é fácil perceber pelo menos aqui no x quadrado. E além disso, ela não está centrada aqui no zero. Assim, centrada não, ela não está tocando aqui o 0, 0, né? Com o seu ponto, no caso seria o ponto máximo. No x quadrado, o ponto mínimo está lá no 0, 0. No menos x ao quadrado, seria o ponto máximo lá no menos 0, 0. Então, essa função menos x quadrado, ela está o quê? Transladada. Ela está aqui, ela está ali para frente, certo? Para a direita e para cima, né? Então, falando de translação, de pegar minha função e movê-la aqui no plano. Dependendo de onde eu aplico a mudança da minha função, e se é positivo ou negativo esse termo que eu vou aplicar, eu vou transladar para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Então, o primeiro tipo de translação que nós podemos fazer é somar uma constante à minha função. Então, eu tenho meu y igual a f de x. Aí eu já tenho esse meu f de x. Eu vou somar alguma coisa, uma determinada constante. Então, esse c aqui é uma constante, tá? Somar um determinado valor, 2, 5, 7, 8. Né? Vou somar uma determinada constante a essa minha função. O que vai acontecer se eu somar uma constante à minha função? Eu vou transladar para cima essa minha função. Cada ponto aqui dessa minha curva, dessa minha função, vai estar somado, o valor dele, do y, né, vai estar somado com mais c. Também aqui eu tenho um ponto. No x, ele não muda, certo? No x ele não mudou. O que mudou? Ele mudou no y. Quanto ele mudou no y? Ele mudou de mais c. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Eu tenho minha função e somo mais c. Assim eu vou deslocar o meu gráfico em c unidades para cima. Aqui tá b, tá errado, tá? Em c unidades para cima. E se em vez de somar com a constante, eu subtrair a determinada constante? A mesma ideia. Eu vou deslocar, só que eu vou deslocar agora não para cima, para baixo. Então o x não muda, certo? Mas o valor no y muda.
Do quanto ele muda? Exatamente do que eu apliquei aqui. Eu apliquei menos C. Então ele vai menos C para baixo. Então cada ponto da minha curva aqui agora está menos C para baixo no Y, no valor Y dele. Então um exemplo, vamos pegar lá de novo nossa função x², certo? Então, a função x² aqui. F de x igual a x². Eu vou pegar agora uma nova função. Vou chamar aqui de g de x. Que ela é o que? Ela é a minha f de x somada com mais 2, por exemplo. Quem é f de x? F de x é x², né? Então, minha função x² mais 2. Então, a função x² mais 2 é o que? É a própria função x², só que somado de mais 2. Então, a minha função... Deixa eu fazer um desenho melhor, que esse aqui ficou muito ruim. Então, a minha função x²... que é essa aqui, certo? O que vai acontecer agora é a mesma função, só que cada ponto dela, do y, está somado de 2 unidades. Então, aqui onde ela era 0, ela vai tocar agora o 2. No valor aqui de x igual a 1, que ela tinha altura 1, aqui, o que vai acontecer? Ela vai ter agora a altura 3, né? Vai somar de mais 2. Ela vai estar lá na altura 3. Então, vou ter a mesma função, só que deslocado de 2 para cima. Então, qualquer parte que eu pegar aqui, a ideia é essa. Se eu pegar aqui na vertical a distância entre as duas, essa distância é de mais 2, que foi que eu apliquei aqui. E se a gente já fizer negativo, né? Tem um h de x que é x² menos 3. Então, x² menos 3 é o que? O x² é o próprio f de x, só que ele está subtraído de 3 unidades. Então, é a mesma função em vermelho, né, que é o x², só que deslocado 3 para baixo. Então, bem aqui ela vai estar na altura menos 3. Certo? Aonde era 1, ela vai estar deslocada de 3 unidades para baixo. Então, onde era 1, ela vai estar com a altura menos 2, tá? E assim por diante. Então, fiz aqui as translações na vertical, né? Para minha função x². A mesma forma como eu posso mover para cima e para baixo, né? A gente pode mover para esquerda e para direita. O que vai mudar para mover para esquerda e para direita é que agora eu não vou fazer a soma ou a subtração com a função. Então, aqui, ó, é f de x mais c, certo? Eu vou fazer agora o que? Essa soma ou essa subtração com o x. É f, o x somado com c, tá? O f de x somado com c. Então, primeiro eu pego o x, somo com c e depois jogo na função. Ou eu pego o x, subtrai de c e depois eu jogo na função. Tá? Então, aqui na nossa função x², de novo, né, para a gente entender a diferença, função f de x igual a x². Né? Então, não vou somar com mais 2. Quando eu somo com mais 2, o que eu faço? Eu estou fazendo a função, desenhando a função 2 unidades para cima. Né? Se eu fizer menos 2, é a função 2 unidades para baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar no x ou no y. Então, f de x
menos 2, por exemplo. Aí f de x menos 2 é o que? X menos 2, tudo ao quadrado. E aí, aplicando a regrinha lá, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aliás, menos 2 vezes aqui, né? X menos 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Esse vai ser o resultado. Então, essa função x ao quadrado menos 2x mais 4, ela é o que? Ela é a função x quadrado, que foi deslocada de 2 unidades lá no x. Como eu desloquei no x, a minha translação é na horizontal. O que eu fiz? Eu subtraí, né? X menos 2, né? Então, como eu subtraí, eu vou deslocar essa unidade C para a direita. Se eu tivesse somado, ela ia para a esquerda. Então, quando eu somo, eu adianto. Adiantar significa desenhar mais para a esquerda. Quando eu subtraio, eu atraso. Atrasar significa desenhar mais para a direita, certo? Então, a função x ao quadrado menos 2x mais 4, ela é o quê? Tem aqui a função x quadrado, aqui no 0, 0, e a função x ao quadrado menos 2x mais 4. É a mesma função, é a mesma, só que ela está aqui no 2. A de verde está no 0, né? No x igual a 0, aqui toca no 0. E essa aqui vai tocar aqui no x igual a 2. Tá ok? Entendido? Isso porque eu atrasei, né? Eu botei ali x, botei um menos 2, né? Se eu colocasse um mais 2 aqui, vou pegar outra cor aqui só para diferenciar aqui. E se eu tivesse colocado aqui um mais 2, se eu tivesse colocado um mais 2, o resultado aqui ia ser tudo positivo, né? E aí, então, esse mais 2 significa que eu estou adiantando. Eu estou adiantando, então ela ficaria para cá. A mesma função, só que deslocada para a esquerda. E ela estaria onde? Ela estaria, então, lá no menos 2. Então, aqui em verde... Então, aqui em verde, a minha função x quadrada. Em vermelho, a minha função x quadrado menos 2x mais 4. Desenhei ela rapidinho, por quê? Porque eu sei que ela é o deslocamento para a direita da função x quadrado. E aqui em roxo é a minha função x quadrado mais 2x mais 4. E também desenhei ela rapidinho, porque eu já sei que ela é a própria x quadrado, só que está deslocado para os lados, né? Então, essa é a translação de funções. E é muito útil exatamente para essa questão. Eu tenho uma função que eu já conheço e eu consigo identificar, então, que aquela nova função ela se comporta exatamente a uma que eu já conheço. E eu vou apenas esboçar e analisar as características específicas dela, tá? Sendo que muitas das vezes, né, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui, para a gente entender o que está acontecendo, a gente partiu da função x quadrada, né, e subtraiu ou somou um valor. Em geral, o que a gente tem? A gente vai ter, na verdade, já o resultado e a gente quer, bora esboçar, bora analisar essa função. Então, eu vou ter que voltar, vou ter que tentar entender o que foi feito no x quadrado para chegar aqui. Que aí, quando eu entender o que foi feito no x quadrado para chegar aqui, aí eu vou entender o que está acontecendo com o meu gráfico, o que está acontecendo com a minha função de um modo geral, certo? Essa é a nossa translação de funções. Vou dar uma pequena pausa aqui e já continuo nossa aula.